Um Deus que não erra, um Deus que não falha. E nessa noite o Senhor nos chama mais uma vez para estarmos mais perto dEle. Por isso, nessa hora, que você se desconecte realmente, se desconecte dos seus pensamentos, da sua rotina, de quem está do seu lado. Oh, e nós separamos esse momento para louvar ao Senhor. Oh, não permita que o inimigo tire isso. Não permita que o inimigo tire esse momento de você exaltar ao Senhor. Oh, não se deixe realmente ficar alheio ao que Deus está fazendo nesse momento. Não deixe que realmente o inimigo roube de você essa preciosidade. Às vezes a sua rotina foi tão corrida, tão difícil. E no momento que estamos aqui na casa do Senhor, nós não nos entregamos por inteiro. Nós não estamos aqui de coração aberto. Oh, lembre-se que o Senhor quer ver não a sua voz, mas o som que sai do teu coração. O som que sai do teu coração é o que agrada ao coração do Pai. Falando muito sobre a questão espiritual, amém, meus irmãos? A última ministração eu falei sobre estarmos em guerra, sobre uma batalha espiritual, e hoje o Senhor me deu um tema que são armas espirituais, e nós vamos falar sobre isso, amém? O Senhor tem chamado a minha atenção em relação a esse tema, a ministrar sobre aquilo que é espiritual, amém? O Senhor tem me mostrado para a minha vida que a igreja do Senhor precisa ser espiritual. E hoje eu quero que vocês abram a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16, meus irmãos, versículo de número 25 e 26, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Senhor tem algo importante a nos falar, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25 e 26. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo venha falar com a Tua igreja, falar com as nossas vidas, porque o Senhor conhece a nossa necessidade, o que precisamos e o que realmente, Senhor, estamos aqui para buscar, Senhor. Mas revela o Teu Espírito Santo, a Tua graça, a Tua direção para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E é algo tão poderoso quando nós estamos com uma conexão com o Espírito Santo, que os louvores eles falaram algo importante, né? Nós cantamos que pelo Senhor marchamos, né? Depois cantamos para que nós queremos estar mais perto do Senhor. E tudo isso é algo espiritual, irmãos. E orando e buscando ao Senhor,
a cada dia que se passa, eu entendo e percebo que é exatamente sobre isso que o Senhor quer falar com a sua igreja. Amém? Então abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar para você. Eu quero começar trazendo algo importante. Eu ministrei recentemente sobre um texto em João capítulo 4, versículo de número 23, que fala sobre a mulher samaritana. E lá a palavra vai dizer que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, você é um desses. Amém? Amém. Só que hoje nós vamos entender o que de fato é adorar em espírito e em verdade. Amém? Nós estamos falando sobre armas espirituais e a pessoa acostuma atrelar adorar a louvar ao Senhor. Amém? Quero começar te dizendo que adoração é a sua vida entregue a Deus. Amém? Quando nós falamos assim que nós adoramos ao Senhor, quer dizer que a nossa vida está entregue ao Senhor. Amém? Adoração é se entregar diante do Senhor. E hoje eu quero trazer esse texto, irmão, que vai ilustrar muito bem o que é uma adoração. Tem gente que acha que é cantar bem, né? Louvar os cânticos na igreja é uma forma de adoração. Só que eu quero te dizer que adorar é muito mais que isso. A adoração é uma arma de batalha. Amém? Olha para o Senhor e diz assim: adoração é uma arma de batalha. Amém? Então aqui, bem claro, nós estamos vendo aqui, esse texto até conhecido de muitos, mas nós vamos meditar sobre ele, que é Paulo e Silas aqui nesse texto que nós acabamos de ler, eles são presos porque eles expulsaram um demônio de uma jovem que fazia adivinhação. E eles estavam na sua viagem missionária, na sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas, e ali eles estão numa cidade e ali existia uma jovem que fazia adivinhações. Paulo e Silas passando por ali diversas vezes, ela dizendo ali: vão homens de Deus. Uma coisa que eu quero começar dizendo a vocês, que nem todos aqueles que reconhecem que você é de Deus está bem intencionado. Aqui nós podemos ver que o demônio falava através daquela mulher: ali vão homens de Deus. E Paulo, passando toda vez ali, se sente incomodado com aquilo. Vamos pensar, irmãos, que como que alguém pode ficar incomodado quando alguém reconhece que você é de Deus? Havia algo errado aqui. Não era um reconhecimento do povo, porque Paulo e Silas pregavam ali o Evangelho. Ali era um demônio falando através daquela jovem, dizendo: ali vão homens de Deus. Aquilo incomoda Paulo de uma tal forma que ele diz: chega, isso não vai acontecer mais. Em nome de Jesus, sai. E o demônio sai daquela jovem que dava lucros naquele lugar. Paulo não cometeu ali, irmãos, nenhum crime. Paulo simplesmente disse: em nome de Jesus, sai. E era um demônio. Só que quando Paulo tira o demônio daquela jovem, gera um transtorno naquela cidade, porque muitas pessoas se consultavam, muitas pessoas buscavam adivinhações, buscavam saber do futuro, de como seria, e ela falava. É interessante, irmãos, entendermos que o Senhor nos dá armas espirituais para combatermos o mal. Amém? O diabo sabe que você é de Deus, sabe que a sua casa é do Senhor, sabe que você é uma pessoa abençoada, e para tentar confundir você, talvez ele vai usar esse tipo de situação. Ele vai confirmar que você é de Deus. Nossa, como você é de Deus, para saber aonde está o seu coração.
Primeira lição que nós podemos aprender com esse texto é que nem todo elogio vem de Deus. Amém? Nem todo elogio vem de Deus. Porque vamos pensar, meus irmãos, se Paulo aqui se enche, dizendo, nossa, veja, Sila, como as pessoas reconhecem que nós somos de Deus. Olha, não é o que acontece. Aquilo incomoda Paulo, porque Paulo tinha o discernimento espiritual. Começa a abrir o teu coração desde agora. Sem discernimento espiritual, você não sabe se é do Espírito Santo ou se é um demônio. Olha que coisa! Mas estava falando e reconhecendo que Paulo e Silas eram homens de Deus. É de Deus. Não. Só sabemos se as coisas são de Deus quando temos discernimento espiritual. Primeira coisa que esse texto vai te ensinar. Paulo só ao olhar sabia que aquilo não era de Deus. Primeira coisa, por que Paulo entendia? Porque como que uma mulher sendo usada ali por um espírito maligno pode falar algo de Deus? Quantas vezes a gente tinha confundido aí na rua? Poxa, parecia ser de Deus, né? Veio, abraçou, ajudou, deu auxílio, mas precisa ter discernimento. Quantas pessoas não estão fazendo a ação certa com a motivação errada, levada por coisas de demônio, irmãos? Brechas, situações. Então, a primeira coisa que eu quero que você abra o teu coração, precisamos ter discernimento espiritual para saber, esse elogio veio de Deus? Qual é a intenção disso? Sabe por que o crente está caindo hoje? Porque ele não entende qual é a intenção. Não tem intenção nenhuma. Negativo. Tudo tem uma intenção, irmãos, o mais simples que possa parecer. Nós vamos aprender isso hoje, amém? Glória a Deus por isso. Então, quando Paulo ali expulsa aquele espírito maligno daquela jovem, a cidade se revolta. Ele é levado ao magistrado e eles lá questionam Paulo e Silas por serem judeus, por estarem pregando o Evangelho e por ter simplesmente dito: saia, demônio, dessa jovem. Que crime que eles cometeram? Mas agora nós vamos entrar no que realmente nós precisamos abrir nosso coração. Ao acontecer isso, eles são levados à prisão. Mas antes de acontecer isso, meus irmãos, é interessante, vai lá comigo no capítulo 16, versículo de número 22. Vamos ver o que o texto diz. Olha o que o texto vai falar. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Amém? Eles não cometeram crime algum, meus irmãos. Mas o que aconteceu com eles? Ficaram pelados, meus irmãos, pelados na rua, e foram açoitados. Apanharam com vara, pelado, ainda tomaram uma surra, hein? Doído, muito. E pegaram eles, depois de fazer tudo isso, levaram eles para a prisão. E o texto vai dizer aqui no versículo de número 23: e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco, irmãos, presta atenção. Apanharam, foram para a prisão,
Lá a prisão não é igual hoje, né? Lá era amarrado no tronco para não fugir. E era um cárcere interior, então quer dizer que era na parte mais interna da prisão. Irmãos, quando a gente vê esses filmes que mostram pra gente assim, que a prisão era aquele lugar molhado, escuro, né? É bem nesse padrão mesmo. É bem desse jeito. E deixaram eles lá. Voltando, irmãos, nós estamos falando sobre armas espirituais, nós estamos falando sobre adoração como uma arma espiritual, amém? Então, a vida de Paulo e Silas aqui era inteira do Senhor. Eles estavam ali pregando o Evangelho por tirarem o demônio de uma jovem. Irmãos, tirar o demônio é o papel daquele que serve ao Senhor, amém? Se houver um demônio naquele lugar, precisa ser expulso, precisa ser tirado. E eles fizeram isso, vamos dizer a verdade, eles fizeram um favor, né? Mas não foi interpretado dessa forma. Foram açoitados, levados à prisão. Irmãos, até aqui não aconteceu nada de bom. Sim ou não, meus irmãos? Aconteceu alguma coisa boa? Eles têm motivo aqui para estarem felizes, alegres, para estarem radiantes. O que tem acontecido na tua vida, irmãos? Está igual a de Silas e de Paulo aqui? Você foi açoitado hoje? Porque você, dentro do ônibus, falou do Evangelho para alguém, com uma moça, ela desceu o tapa na tua cara. Você está andando na rua, você prega o Evangelho, a pessoa solta o cachorro em cima de você, vai te morder. Você vai falar de Evangelho para alguém, para algum rapaz na rua, ele te vira, te dá um soco bem certeiro. Aconteceu isso hoje com vocês? Não, né? Comigo também não. Mas a história aqui de Paulo e Silas estava feia. O negócio estava bravo. Mas olha como que Deus trabalha, meus irmãos. O versículo vai dizer que aqui no versículo de número 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas resolvem fazer algo. Presta atenção agora. Olha o que diz no versículo de número 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Tu está lá, castigado, costa marcada, apanhou, aquela sua. Eu lembro, sabe por quê? Quando eu era menor, meu pai tinha o costume de bater na gente com mangueira de gás. E aquilo ali, a sua mangueira de gás era tipo um sonífero. Depois que a gente tomava aquela surra, a gente só queria deitar e dormir. Meu pai sempre, quando ele dava uma surra na gente, meu pai não media muito as forças, era aquele tempo era normal, né? Quem já tomou aquela surrinha das boas? Se fizer isso hoje é preso, mas naquele tempo era normal. Tudo bem, não dava nada. Não dava nada, tudo bem, não tinha conselho tutelar, direitos humanos, não dava nada. Hoje, se você puxar o dedo da criança, a polícia baixa aqui, algema, te leva preso. Nem vendo. Naquele tempo não dava nada. E eu lembro que toda vez que meu pai me pegava assim, que eu aprontava, meus irmãos. Aqui eu não estou fazendo apologia à violência, não, mas eu aprontava, então a correção era daquela forma. Depois que meu pai dava aquela surrinha leve, a gente dormia igual um bebê. Sonhava até com nuvem. Acordava assim, quando eu acordava, depois daquela surra, eu falava: oi pai, tudo bem? Abraçava, beijava, falava que amava. Te amo, pai. Dava beijo nele. Que Paulo e Silas apanharam, estão lá presos e resolvem orar e louvar ao Senhor. Primeiro ponto que eu quero trazer para nós aqui, irmãos. Quando nós falamos de adoração, nós falamos de uma vida entregue a Deus. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós buscamos ter intimidade com o Senhor. A gente não faz o oposto, se afasta de Deus. Estou passando dificuldade, eu vou questionar o Senhor. Não! Aqui nós vamos aprender que nos momentos mais difíceis, aquele que serve ao Senhor, ele faz o que? Ele se aproxima do Senhor. Eles se aproximaram.
Eles poderiam estar questionando a Deus, dizendo: Senhor, nós expulsamos o demônio lá e nós apanhamos, estamos aqui presos no tronco, está escuro, está frio, estamos com fome. Nós estávamos pregando, nós estávamos falando a tua palavra, Senhor. Cadê o banquete? Cadê a mesa farta? Cadê o lugar de destaque? Cadê, Senhor, o travesseiro de plumas de ganso? Cadê, Senhor? Nós estamos aqui de joelho no tronco. Não, eles não fazem nada disso, eles não questionam a Deus. O que eles fazem? Eles tivemos uma ideia. Vamos orar, vamos adorar ao Senhor. Eu comecei dizendo que a palavra do Senhor diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Em meia-noite, meus irmãos. E aqui, essa meia-noite, ela simboliza um horário, irmãos, onde as coisas estão na meia-noite, irmãos, né? O pessoal que conhece muito aí sabe que muitos trabalhos são feitos à meia-noite, né? Porque meia-noite, na questão espiritual, é um momento onde os espíritos estão no seu ápice ali, né? Pessoas que fazem trabalho sempre fazem à meia-noite, porque vamos dizer que é um horário espiritual, né? O que eles resolvem fazer à meia-noite, meus irmãos? Ser espirituais, amém? Eles vão orar e vão louvar o Senhor. Olha que coisa. E o texto vai dizer que de repente, olha, presta atenção, quando nós tomamos a atitude de adorar ao Senhor, que eles não estão adorando ao Senhor agora. O que parece? Eles oraram e louvaram, aí o Senhor se manifestou. Não, eles estão adorando ao Senhor desde que chegaram na cidade, desde quando eles chegaram, começaram a pregar, começou a falar do Evangelho, expulsou o espírito daquela jovem, foram açoitados, eles já estão adorando a Deus. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, eu quero que você comece a receber algo de Deus. É que você adora e louva o Senhor desde que você acorda em tudo que você faz. Aqui só vai ser um complemento. Daniel falou algo muito importante, casa com o que está sendo dito aqui. Não é sobre lábios, é sobre o coração. Às vezes estamos aqui louvando com os nossos lábios, mas o Senhor quer a adoração do nosso coração. O louvor verdadeiro é uma vida entregue ao Senhor. Apanharam, mas estavam aqui agora orando e louvando ao Senhor com hinos. Então note que o louvar ao Senhor é uma atitude de um coração que realmente adora a Deus. Amém? Glória a Deus. Olha para o Senhor e diz assim: você está adorando ao Senhor? Glória a Deus. E é interessante, irmãos, abrirmos o nosso coração para entender que não havia condição na prisão para fazer isso. Hoje a gente está aqui no culto, amém? Glória a Deus. Tem teclado, tem vozes, tem clima, tem luz, tem microfone para você adorar ao Senhor, não tem? O que tinha aqui nessa prisão, meus irmãos? Nada. Mas, primeiro ponto que eu quero que você abra o teu coração para o verdadeiro adorador não é o lugar, mas é a fé. Amém? Olha para o teu irmão e pergunta: você tem fé, meu irmão? Tem fé? Porque aqui, adoração não é um lugar, não é um show do Fernandinho, não é um dia que nós marcamos para louvar na igreja. A adoração é a sua vida entregue. O louvor é quando você abre a tua boca e clama pela presença do Senhor. Olha que coisa interessante, eles oraram e começaram a cantar hinos ao Senhor. E como eu disse, o Senhor está procurando quem está fazendo isso, amém?
Você está fazendo isso na sua casa, no seu trabalho, quando você vai para o trabalho, quando você volta do trabalho, quando você está com os seus filhos? Você está fazendo isso? Porque o Senhor está procurando. A palavra é clara e diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. E a palavra diz que quando eles fazem isso, o poder do Senhor se manifesta naquele lugar. No versículo de número 26 vai dizer que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Imagina você estar na sua casa e você ora e louva ao Senhor e você começa a ver tudo estremecer, meus irmãos, tudo balançar. Tem gente que vai achar já que é o chão rachando para o diabo pegar a pessoa pelo pé e levar para o inferno. Tem gente que não vai acreditar que é algo de Deus. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Hoje a gente está tão condicionado a tanta coisa que se hoje o Espírito Santo se manifestar para você, você vai questionar. Porque hoje você tem tanta dúvida que você vai ficar: será que é de Deus? Será que é o Senhor mesmo? Será? E o será vai ficar ali dentro do teu coração. Meu Deus, eu não sei. Será que é demônio? Será que é de Deus? E agora? Meu Deus, me ajuda, Senhor. Estou com dúvida. Por que nós temos dúvida? Paulo não tinha dúvida que aquilo que falava através daquela jovem era um demônio. Porque ele tinha intimidade com Deus. A gente fala que quem é espiritual discerne as coisas do Espírito, irmão. Isso é uma grande verdade. Sabe por que hoje há pessoas tão confusas? Porque elas não conseguem discernir o que é do Espírito. Pode chegar alguém aqui e falar uma coisa que você achar que é, mas tenha discernimento espiritual para entender. A palavra ela nunca vai se contradizer, meus irmãos. Mas muitas pessoas têm ido por esse caminho. Olha que coisa poderosa. A presença do Senhor invade aquela prisão, move os alicerces. Mas eu queria dizer algo a vocês. Paulo e Silas, eles tomam uma decisão. Amém? Que decisão é essa? Ficar calado? Eles estavam calados aqui? Eles estavam chorando? Eles estavam tristes? Eles estavam dizendo que Deus era injusto com eles? O que eles estavam fazendo, meus irmãos? Eles oraram e louvaram o Senhor, todo machucado. Sabe o que eu entendo aqui? Quando você vem para a igreja todo machucado, mas você louva o Senhor, mas você ora, o poder do Senhor se move. Olha que coisa importante aqui, meus irmãos. Que contradição, não é? A gente espera que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, quando nós fazemos algo, nos retribua com bênção. Sim ou não, meus irmãos? Quando você prega, você espera que o Senhor cuide de você, cuide da sua casa, proteja. Mas olha o que aconteceu aqui. Eles fizeram aquilo que agradava ao Senhor, mas eles foram açoitados pelos homens. Eles sofreram algo físico. Mas, irmãos, nós estamos falando de coisas o quê? Espirituais. Oh, aleluia! O seu físico estava destruído, mas o seu espírito estava cheio. Vamos orar e vamos louvar. Vamos? Outra coisa que chama muito a minha atenção, e às vezes isso explode dentro de mim, porque assim, irmãos, o impacto da posição deles é fantástico aqui, porque haviam muitos presos naquele lugar, pessoas que estavam talvez na mesma condição que Paulo e Silas ali, talvez pior, talvez desacreditado, mas eles começam a ouvir dentro daquele lugar duas pessoas orando
e louvando. E eles poderiam se perguntar: qual é o motivo desses caras aí tá fazendo isso? Os caras tomou uma surra, meu. Por que os caras estão cantando, estão orando? Porque o seu espírito estava cheio. Sabe por que, irmãos? Às vezes não conseguimos fazer isso? Porque o nosso espírito não está cheio. Nós não estamos cheios do Espírito Santo. Mas nós estamos, sabe o que, meus irmãos? Vazios. Estamos aqui na esfera da carne. E quem está na esfera da carne, meu irmão, sofre como ela. Olha que interessante. Paulo e Silas não estavam na esfera da carne, eles estavam na esfera do Espírito. Por quê? A sua carne estava destruída. Eles não tinham motivos para orarem e louvar ao Senhor, mas para chorar e se entristecer. Mas como que o Senhor manifesta o poder dele, irmãos? Agora é algo forte para você guardar no meu coração. Através da sua dor física, o Senhor manifesta o poder dele. Vamos pensar comigo? O Senhor não podia só simplesmente pegar essa situação e falar assim: olha, vocês vão lá, vocês vão pregar, eu vou levar vocês para o magistrado, vocês vão ficar entre a elite, vocês vão pregar no cinema, vocês vão pregar nas praças, em lugares onde vocês vão ficar evidentes, as pessoas vão ir até você. Não. Agora abre o teu coração. Tem um povo, tem uma galerinha que precisa ouvir vocês. E para vocês chegarem lá, vocês vão ter que sofrer fisicamente na sua carne, para que outras vidas possam ser alcançadas. Tem gente que está querendo ser chamado pelo prefeito, está no palanque, está num lugar de destaque, o Senhor me honra, me usa na África, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá. Aí o Senhor vai te levar lá para a boca de fumo. Você vai estar no BO, vai tirar um irmão que fez uma coisa errada, que ela vai jogar por ele. É lá que o Senhor vai te usar. Onde o Senhor vai me usar? É lá, naquela casinha simples, onde o pessoal está passando necessidade. Tu vai estar lá também, sentindo na pele, passando também. Alguns irmãos aqui foram para o sertão. Quem quer fazer missões em Las Vegas, em lugar chique, mas os irmãos foram para o sertão, viram uma realidade completamente diferente. E lá aprenderam que servir é ser útil, não ser visto. Tem gente que quer ser visto, mas não ser útil. Paulo e Silas estavam lá para ser úteis ao Senhor. Então o Senhor falou: tem uma galera que precisa ouvir essa mensagem de vocês, e eles estão num lugar que para entrar lá tem que sofrer. Se o Senhor falar para você que para você pregar a palavra do Senhor, você vai ter que sofrer. Você quer sofrer, meus irmãos? Alguém quer sofrer aqui? Se o Senhor falar assim, ó, vai tomar chicotada, vai perder o carro, vai perder a moto, vai perder a casa, vai perder a saúde, mas ó, vai em lugares que eu vou te colocar lá. Vidas vão ser salvas através disso. Mas ó, na sua carne, no seu físico, não vai ser bom não. Tem gente que está achando que servir ao Senhor é andar de limousine, é ter mansão, é ter 1 milhão na conta. Não é, meus irmãos. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus fala assim, ó: ei, tu quer me seguir? Tem certeza? As raposas têm ninho, tem lugar, tem abrigo, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer vir? Tem que tomar a cruz. Quer vir mesmo? Tem certeza? Não vai. É que gente que acha que eu vou para a igreja para minha vida mudar. Agora ela vai mudar. As pessoas esquecem que o que o Senhor promete é salvação, não é condição. Tem gente que tem condição.
Melhora, Senhor, me dá, Senhor. E aqui esse texto fala sobre isso, sobre uma real adoração. E o texto, quando diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqui faz real sentido. A posição de Paulo e Silas é tão real aqui que os presos começam a ouvir eles orarem e louvarem ao Senhor. E, irmãos, o poder de Deus entra naquele lugar. Como que eu faço o poder do Senhor entrar na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, no meu casamento? Está aqui, ó. No dia mais difícil, você vai chorar, você vai se lamentar, você vai abandonar. O que você vai fazer? Você vai orar e vai cantar. Você vai orar, você vai colocar aquele louvor que quebranta o teu coração, que te faz derramar lágrimas, e você vai falar: Senhor, só a tua presença me basta. Sabe, meus irmãos, eu já cheguei em cultos aqui na igreja que eu chorava tanto, irmãos, tanto. E aquilo era tão maravilhoso porque eu senti o poder de Deus falando comigo, dizendo: eu estou cuidando, eu estou fazendo, entrega. Quem nunca viveu essa experiência? Muitos de nós aqui já tivemos essa experiência, sim ou não? Quem já passou por algo muito difícil que foge do seu controle, quando entra na presença de Deus, qual é a primeira coisa que o Senhor faz com você? Ele te constrange. Sim ou não, meus irmãos? Você chega aqui: Senhor, meu filho está internado. Aí o Senhor fala: nossa, não é para você? Tu não está vindo buscar por você não, né? Oxi, o que aconteceu, meu filho? Não, Senhor, meu filho. Aí o Senhor diz: ah, então é pelo próximo. Espera aí. Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, trata. Você não está pedindo por você está orando por alguém. Aí o Senhor fala: esse é o ambiente onde eu vou constranger o teu coração. A palavra diz que o Senhor, Ele quebranta, Ele quebra, Ele constrange. A palavra diz que o coração contrito e quebrantado jamais será desprezado. Quando tu vem pedindo pelo outro, seja um parente, um filho, um amigo, irmãos, é algo que eu posso dizer assim, ó, que o Senhor assim diz: agora você está entendendo, filho. Eu lembro uma vez, meus irmãos, no começo da minha conversão, eu não passava tanta dificuldade, meus irmãos. Eu vinha orar todo dia aqui na igreja, sabe por quê? Pela minha mãe, pelo meu pai e pelos meus irmãos. Eu vinha todo culto orar por eles. Eu não pedia para mim, meus irmãos. Eu não ficava assim: Senhor. Na grande real, eu não queria nada, meus irmãos. Eu só queria que o Senhor libertasse a minha mãe, que minha mãe andava em caminhos que não eram do Senhor. Eu não pedia: Senhor, me abençoa, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma família, me dá uma esposa, me dá uma namorada. Eu não pedia nada disso. Eu falava: Senhor, toca a minha mãe, toca o meu pai, toca a minha casa. Todo mundo eu chorava, porque na hora da oração eu lembrava deles. E todo mundo o Senhor falava comigo: eu estou agindo, eu estou operando, eu estou fazendo, vai acontecer. Irmãos, as maiores experiências que eu tive com Deus não foi eu buscando para mim mesmo, fui buscando por alguém, meus irmãos. Olha como que o Senhor trabalha. Paulo e Silas aqui sofreram isso por causa deles, meus irmãos? Não. Eles estavam pregando a palavra e reconheceram que o que atuava através daquela jovem era algo maligno, expulsaram aquilo que estava sobre ela, que gera uma revolta. Tinha um povo ali que era idólatra, que se aproveitava daquela jovem que vivia escravizada por um demônio. Então ele vem, faz a vontade do Senhor e sofre. Eita, meus irmãos, hoje está se pregando que tem que, se tu estiver sofrendo, não é de Deus não, tem diabo aí, é maligno, hein? O negócio é prosperar, hein? É ter empresa, é ter carro, é ter casa.
é ter casamento bonito, sabe? Se está tendo isso, isso aí não é de Deus não. Pode parar. Está sofrendo? Está com brecha. Só que a palavra do Senhor diz para nós que quando nos posicionamos, o inferno se levanta contra nós, meus irmãos. Discernimento espiritual. Estava hoje ouvindo algo e um pastor falava assim: toda vez que nós batalhamos por uma alma, o inimigo tenta fragilizar a sua casa. Quando eu buscava pela minha família, irmãos, eu via a porta batendo, grito, rugido, cachorro dentro de casa, uivava, meu avô ficava em transe, a luz apagava, era coisa de outro mundo, era quase uma sessão de exorcismo dentro de casa, para você ver como era espiritual o negócio. Quando a gente começa a pedir por nós, você não vê nada. O Senhor me abençoa, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Agora, quando tu se posiciona e busca por alguém, se prepara. Se prepara, porque o que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Você não pode olhar para você mesmo? Pode, deve. Mas você precisa entender que toda vez que nos posicionamos espiritualmente em uma batalha, em uma situação, o inimigo irá se levantar. O inimigo irá contra a tua vida, contra você, contra a sua casa, contra os seus filhos, contra o que você faz. Ele irá se levantar contra você, tentando, sabe, te oprimir. Vamos dizer que Paulo e Silas é da nossa geração, da nossa época. Os crentes que nem nós hoje, que se chover não vem para o culto, que se tiver sol está muito quente, que se não tiver o cara do teclado não está bom, que se não for pastor legal, não recebo. Será que eles iam aguentar, meus irmãos? Vamos trocar, vamos mandar uma meia dúzia de crentes da nossa época para a época de Paulo e Silas. O que ia acontecer, meus irmãos? Vou parar com essas coisas de ser crente, vou parar. Eu vi Paulo e Silas lá apanhando, rapaz, na praça, ficaram pelados. Eu vou ser crente nada, estou fora. Era assim que muitos iriam falar. Se Paulo e Silas vêm para a nossa época, eles iam falar: rapaz, o negócio está feio lá, hein? O pessoal cheio de mimimi, tem ônibus, tem Uber, tem internet, tem tudo, tem lugar, pode adorar, pode se entregar, e põe um monte de dificuldade, rapaz. Tem pão, tem água encanada, tem banheiro, tem papel, a igreja é limpa, tem telão, tem Bíblia. Falta adoradores que adoram em espírito e em verdade, meus irmãos. Falta. Você é um desse, amém? Amém. Glória a Deus, você é um desse. Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que você entenda que a adoração vai além do que nos acontece, amém? Não precisa estar tudo bem para você adorar. Se tiver tudo bem, amém. Mas se não tiver, você continua adorando. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos aqui com a história de Paulo e Silas aqui. Bem ou não, preso ou solto, feliz ou chateado, nós adoramos. Ele continua sendo Deus. Muita gente, pouca gente, uma massa ou meia dúzia, nós adoramos. Amém. Longe, perto, nós adoramos. É isso que eu quero que você perceba. Por isso que a adoração é uma arma espiritual. E se não entendermos isso, estamos adorando, mas a outras coisas, não a Deus. E quantas pessoas não estão adorando a outras coisas? O trabalho, a casa, a vida, a sua vida em si, mas não a Deus. Adore ao Senhor
com a sua vida. Amém? Amém. Aqui eles não estavam preocupados. Se aqui nesse momento aqui que eles estão presos, o carcereiro chegasse e falasse assim para eles: vocês vão morrer. Eles não iam parar de orar e de louvar o Senhor. E o texto diz que sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos, todas as algemas. Sabe o que eu percebo aqui, meus irmãos? Isso é forte. É que a posição que eles tomaram e o testemunho que eles pregaram, que testemunho de que adoram ao Senhor independente da condição, foi tão forte, tão real, que Deus poderia fazer uma seguinte coisa: Paulo e Silas estão aí, o meu anjo, o meu Espírito vem, toma aquele lugar, abre a cela deles, eles saem e está tudo bem. É isso que o texto fala, meus irmãos? O texto não fala isso. Fala que toma todo lugar, estremece tudo, abre todas as celas, meus irmãos, e todas as algemas de todos os presos se abrem. Olha que coisa. Quando na nossa vida é uma real adoração, todos que estão ao nosso lado são impactados. Todos, meus irmãos. É forte isso. Por quê? Porque Deus poderia só libertar Paulo e Silas ali. Tem crente falando: Senhor, me tira dessa vida. E o Senhor fala: é com essa vida que você vai glorificar o meu nome. Senhor, faz eu ser milionário, Senhor, para me sair dessa praia grande, nunca mais pisar o pé aqui. Tem uma galera aí que precisa do teu testemunho, do meu poder, se aperfeiçoando na tua vida, para se aproximar de mim. Tu vai ser um testemunho, tu vai ser aquilo que eu vou usar. As tuas feridas, eu vou usar para curar muita gente. Tu tem essa história toda aí, por um propósito, meu filho. Só aceita e faz o que eu te mando, só isso. Olha que coisa tremenda. O poder do Senhor invade aquele lugar e não toca somente a Paulo e Silas, mas todo o ambiente é tocado pelo poder de Deus. Nós estamos aqui, irmão, para fazer diferença. Nesse lugar para fazer diferença, nessa igreja para fazer diferença, com a nossa vida para fazer a diferença. As nossas dores não vão limitar, porque a nossa vida está entregue ao Senhor para que em tudo possamos adorar a Ele. Olha que coisa poderosa. E sabe, aqui vem uma coisa que mexe comigo, meus irmãos, também me fez pensar. A pessoa que está presa, quando se liberta, ela foge. Sim ou não, meus irmãos? Por que ninguém fugiu? Por que todo mundo ficou lá, no lugarzinho? Preste atenção. Quando é o poder de Deus, irmãos, tem ordem, tem princípio, tem verdade. A palavra diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Por que os presos não fugiram? Porque cada um que estava lá sabia por que estava lá. Cometeu crime. Mas eles puderam contemplar o poder de Deus naquele lugar. Ali Paulo e Silas deixaram um testemunho do que realmente é o poder de Deus na vida daquele que realmente vive em uma adoração constante. Ele quis dizer que não há prisão, não há cela, não há açoite, não há pancada, não há morte que possa vencer o poder de
são impactados porque eles veem, meu Deus. Muitos poderiam estar ali há muito tempo, meus irmãos, nunca puderam sentir que de fato era o poder de Deus até aquele momento, porque de agora em diante eles tinham um entendimento que há um Deus que liberta aquele que está preso, mas que ele atua sobre a verdade. Oh, aleluia. Aqueles homens estavam presos sem ter feito nada. Oh, glória. Aqui o Senhor já ministra no meu coração dizendo: o poder de Deus ele vai entrar em lugares que talvez o próprio Senhor te levou até a estar lá, para que Ele possa libertar pessoas que estão presas. Ali, qual foi a pregação? Deu tempo de Paulo e Silas abrirem o pergaminho, a Torá e ler para os presos ali? Não. Mas o que foi o testemunho ali? Foi a oração, os louvores que eles cantaram, mesmo naquela situação. Eu garanto, meus irmãos, para você que um preso naquela condição, naquele lugar, vendo aquela situação acontecendo, ele falou: meu Deus, eu só posso me render ao Senhor. Só o Senhor vai me tirar daqui. Olha o que o poder de Deus pode fazer. Aqueles homens lá são do Senhor. Irmãos, eu garanto a vocês que houve pessoas convertidas ali, além do carcereiro. Eu não estou nem entrando no detalhe do carcereiro aqui. Que o homem que açoitava, que batia, que era o instrumento usado pelo maligno, se rende de tal forma que ele diz: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Olha o que o texto vai dizer. Lá no versículo de número 27. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar. Cuidado, quis se matar, porque os presos já tinham fugido, ele tinha pensado. Mas Paulo clamou com grande voz e disse: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou adentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Oh, glória. Irmãos, aquele que era usado como instrumento de castigo para aqueles homens se rende ao poder de Deus. Cara, isso é fantástico. Aleluia. Glória ao Senhor. Poxa, Senhor, eu pensei que o Senhor me levava para a praça para me pregar, o pessoal me ver. Eu vou contar um testemunho aqui, um testemunho com um final pensativo. Pensa comigo. Teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim: pô, devia a pensão, acabei parando no Xilindró. Escuta, lá no Xilindró, cheguei lá, tinha uns caras meio estranhos me olhando. Cara, lá tem uma cama de pedra, um buraco onde você faz as necessidades lá. Eu falei: que é isso, meu Deus? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? E essa pessoa ficou: meu Deus, por que o Senhor me levou aqui? O que eu fiz de errado? Primeiro ponto, não pagar a pensão, né? Se não pagar, vai pra jaula. Já estava errado aí, filho. Já tinha que... Olha como o Senhor ensina, mas tinha algo a mais que isso. Lá, essa pessoa conta que tinha um homem negro, de uns 2 metros. Quando essa pessoa foi no banheiro lá, que é o buraco, ele ficou olhando
para ele, falou: meu, esse cara está olhando aí. E agora? Senhor, me tira daqui, Senhor. Me livra, Senhor, desse lugar. E orando, se aproximou do Senhor, começou a orar e pregou ali para os companheiros de cela, falou do amor do Senhor, deixou uma Bíblia, deu testemunho. Depois ele saiu de lá e disse: o Senhor me levou lá com um propósito. Eu falei: sim, com certeza. Primeiro, nunca mais dever pensão, pagar. Segundo, talvez o Senhor queria falar com alguém lá naquele lugar, e o teu testemunho foi peça fundamental. Mas outra coisa, o Senhor não usa as coisas ao nosso benefício. Às vezes Ele usa as coisas até ruins que acontecem conosco para que o poder dele possa operar, meus irmãos. Eu conto isso aqui, mas chega a ser engraçado, mas o Senhor fez algo completo. Ele falou com o indivíduo que devia pensar, precisava pagar, mas também falou com outras pessoas naquele lugar, tocou outras vidas. Então, meus irmãos, aprenda. O Senhor não quer só te colocar no prestígio, no glamour, na mesa dos reis, perto dos melhores. Não, o Senhor quer te colocar no lugar difícil, para o poder dele se manifestar ali também. Tem gente que só quer estar no melhor lugar, com as melhores pessoas. Não, meus irmãos, nosso Deus é um Deus poderoso, amém? E se precisar usar a tua dor para curar outras vidas, Ele vai fazer isso. E vai curar você também, amém? Então eu aprendo, meus irmãos, aqui com esse texto e com o poder do Senhor, que aquele que o inimigo usava para castigar, reconhece o poder de Deus. Ele diz: não, quanto tempo eu sou carcereiro aqui, nunca aconteceu isso na minha vida. Mas esses homens entraram aqui e eu pude ver o poder de Deus. Onde o poder de Deus está junto, meus irmãos? Você está entendendo? A questão espiritual aqui não é um lugar, meus irmãos. Às vezes a gente fica achando que só na igreja que eu vou me encher da presença, do poder de Deus. Não! Olha onde o poder do Senhor se manifesta, porque não é o lugar, é as pessoas, é a vida diante de Jesus, que de fato está entregue a Ele. Não é sobre andar de terno, sobre falar bonito, é sobre viver uma adoração real todos os dias diante de Deus. É em meio à dor, à luta, louvar, orar, buscar, ter intimidade. Ei, meus irmãos, ser espiritual não é ficar rodopiando, entregando um cargo para o Senhor, não. Ser espiritual é buscar o Senhor todos os dias. No dia bom, no dia mau, no dia difícil, no dia feliz, no dia tribulado, na alegria, na tristeza, chorando ou rindo, você está lá. Senhor, estou firme. Para finalizar, para nós orarmos, eu percebo que o Espírito Santo, ele nos enche a tal ponto que nada nesse mundo físico nos abala. Para você orar agora com propriedade, se tem coisas aqui neste mundo abalando a tua vida, coloca o teu coração em Jesus. Porque aqui, meus irmãos, aqui nesse trecho eu só vejo coisas ruins acontecendo com homens de Deus, e os homens de Deus louvando e buscando o Senhor. E eu vejo o poder de Deus agindo. Então, meus irmãos, não importa como você chegou, não importa como você está, a sua vida é do Senhor. Você adora em todo o tempo. Então não deixe morrer, não deixe apagar, não deixe as coisas condicionarem. Não importa
importa, está tudo difícil, mas eu estou firme no Senhor. E aí aquele texto vai fazer todo sentido. Se o Senhor procura verdadeiros adoradores, quando Ele encontra, o que Ele faz? Ele derrama milagres. Ele faz o poder dele invadir aquele lugar. Ele encontrou Paulo e Silas lá, machucados, orando e buscando. O poder dele se manifestou. E fez aquele lugar ser tomado. Então, meus irmãos, quando falamos de coisas espirituais, precisamos ter discernimento, que não é um arrepio, não é se chover é de Deus, se fizer sol é do diabo. Não é isso. É uma vida prostrada todos os dias por Jesus, dizendo: Senhor, me ajuda. Se não for o Senhor, eu não vou conseguir. Não questionaram porque apanharam, porque sofreram. Vamos orar. O Senhor está falando com você, está sofrendo, está apanhando, vai orar, vai louvar, vai se encher. Se enche, filho. Se enche, tu não sabe o que eu quero fazer. O Senhor está falando contigo, tu não sabe o que eu quero fazer na tua dor. A tua dor é minha, a tua dificuldade é minha, as tuas bênçãos é minha, tudo que você tem é meu, tu não sabe o que eu quero fazer. Busque intimidade comigo para entender. Aqui eles só buscaram intimidade e entenderam. O carcereiro precisava ser alcançado. Não só o carcereiro, como a sua família. Os presos precisavam ver o poder de Deus. Porque a palavra não vai dizer, mas irmãos, ali ficou um grande testemunho que é o poder de Deus para aqueles homens. Quem sabe dali não saiu alguém convertido também? Quem sabe dali os presos não começaram a se arrepender do que fizeram? Só vamos saber quando chegarmos com o Senhor. Mas eu garanto para vocês que aonde o poder do Senhor está, há transformação, há mudança. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então se coloca de pé, nós vamos orar, nós vamos pedir para que o Senhor nos encha e nos capacite com as suas armas espirituais. A mais doce Ore ao Senhor, ore com Ele. Deus meu